L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Fala galerinha, bom, tudo bem? Deu uma sumida aqui, bicho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você tá ouvindo o Pra Acabar com o Juízo, o seu podcast costumava ser semanal, né? De leitura do Antiédipo, mas deu uma escorregada aí porque coisas se passaram, né? Foram semanas extremamente corridas, assim, malucas. A última vez que o número de seguidores cresceu aqui no programa, hein? Que delícia, que maravilha. Que mais episódios? A última vez que eu postei um episódio desse negócio foi... faz mais de um mês, quer ver? Hoje é 10 de julho. Foi 5 de junho, fiquei um mês de ato, cara. Mas vamos fechar, né? Senão, ó, já tem alguns episódios aí do quarto capítulo, né? Legal. Depois, com calma, eu atualizo as coisas pra vocês que tem acontecido por aqui na vida, mas lancei o livro, terminei o curso do Nietzsche e a Filosofia, né? O Nietzsche de Deleuze. E agora eu tô aqui na Espanha, por isso é correria, o corre-corre. Eu vou ficar aqui por um tempo. Mas enfim, hoje o episódio vai ser curto, mas eu achei melhor ter do que não ter. Então hoje vai ser só 15 minutos aqui, pelo que eu tô vendo, que não é tão curto assim. Aí eu fiz o desfavor de voltar até o episódio, que eu odeio ouvir minha voz. E aí eu voltei até o episódio e conferi onde que a gente parou. A gente parou na página 383 e eu comentei por alto que eu ia voltar desse parágrafo, né, da seção... O nome do parágrafo é um parágrafo bem denso, né? A síntese, 4.2.5, a síntese. Aí do final desse parágrafo, né? E aí hoje a gente entra aqui no 4.2.6, a libido, os grandes conjuntos e as micromultiplicidades. Só voltando aqui na página 383, no porém ele, né? Ele quem? Bom, vou voltar aqui mais ainda, vou ler batida aqui, ver se tem algum comentário, porque no episódio eu falo que tem que voltar nisso. Sei lá, tô me obedecendo aqui, né? Lá em cima, você conta... de baixo para cima, né? Tem ali a quebra para o 4.2.6, aí conte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 linhas, aí tem aqui, hora, sonde, aí comecei. É tão sensível esta orientação, segundo a qual eu preciso ultrapassar o molar em direção molecular, que recusa toda interpretação estatística daquilo que é equivocadamente chamado seu teste. E mais, ele requer uma ultrapassagem dos conteúdos em direção às funções. Foi aqui que eu dei uma pirada, né? Como faz funcionar isso? Qual é o interesse disso? Mas do que é isso, né? Porém, ele somente faz essa ultrapassagem, ele somente segue essa orientação indo dos conjuntos ou das classes em direção a categorias. Entre aspas, categorias. Das quais ele estabelece uma lista sistematicamente fechada e que ainda são tão somente formas expressivas da existência de um sujeito que um sujeito deve escolher e combinar livremente. Por isso, seu enfoque não acerta os elementos internos ou moleculares do desejo. Tá. Aí é difícil saber porque não tem como saber qual é a do Zonde, né, do diagnóstico experimental das pulsões, né, quem é esse camarada aí que pensou psicanálise genética, né, curioso. E o André Green retoma. Por isso, seu enfoque não acerta os elementos internos ou moleculares do desejo, a natureza de suas escolhas, combinações e agenciamentos maquímicos, e nem a verdadeira questão da esquizoanálise, que são, para você, suas máquinas desejantes pulsionais, em qual funcionamento, em quais sínteses elas entram, operam, que uso você faz delas em todas as transições do molecular ao molar e inversamente, e que constitui o ciclo em que o inconsciente, permanecendo sujeito, se produz a si próprio. Mais uma vez, né,
Eu estou bem viciado agora da leitura, estou até muito interessado de fazer a leitura dos outros autores que o Deleuze pega. Isso aí vai ficar um projeto 2026, porque agora tem que terminar a tese de doutorado. Porque eu estou vendo muito o escrito do anti-édipo, do desejo na chave da vontade de poder, né, da vontade de potência em Nietzsche, e a diferença que o Deleuze marca ali, né, entre as forças reativas e as forças ativas, entre a vontade afirmativa e a vontade negativa, né, e as tendências. Não é escrotizar o molar aqui, né, mas o molar acaba sendo a coisa da conservação e da adaptação, então como a tendência das forças que são reativas, né, enquanto um corpo ele tem uma dimensão que não é adaptativa nem de conservação, mas de criação, de expansão, de conexão, né, que o Deleuze vai entender como as forças que dominam ou as forças ativas, né. E aí fica para mim meio óbvio que o molecular está do lado das forças ativas aqui, né? E o molar não é que ele é demonizado, né? O problema é quando ele se torna dominante, né? Seria esse triunfo das forças reativas quando o molar se torna dominante e sobrepõe o molecular, o desejo molecular, né? Mas é tudo ainda desejo. Da mesma forma que para o Nietzsche, e para o Nietzsche de Deleuze especialmente, é tudo ainda vontade de potência. Até quando a vontade deseja contra a própria vontade, né? A vontade quer contra a própria vontade, contra a própria vida. Ainda é um querer. E estava já ali essa questão do Deleuze, a meu ver. Então, beleza. Tem que atualizar vocês também de um livrinho bom que eu tô lendo, que é difícil pra caralho, mas é muito bom, que é o que os animais nos ensinam sobre a política, do Brian Massumi, né, que é o canadense, tradutor do Deleuze Guattari, ou de algumas obras do Deleuze Guattari para o inglês, né, o Mil Platôs, o Thousand Plateaus, ele que traduz, né. Cara, interessante esse livro, bicho. Mas enfim, depois a gente troca essa ideia, semana que vem vai ser com mais calma isso aqui. Tô me adaptando ainda, mas eu não queria deixar de gravar. A gente tem um tempinho ainda, então vamos ver se vai dar pra... dá pra adiantar bastante desse parágrafo, ainda mais que vai aparecer ele, o meu queridinho, o Reich aí, né. 4.2.6 A libido, os grandes conjuntos e as micromultiplicidades. Damos o nome de libido, lembrando que eles trabalharam isso, né, como uma força que engendra a primeira síntese, né, uma energia que engendra a primeira síntese, a energia própria das máquinas desejantes. E as transformações dessa energia, numen e voluptas, nunca são dessexualizações nem sublimações, que é algo importante pensar, né? Isso também tem muito a ver com o Nietzsche e a filosofia, né? Não é a sublimação como essa forma de ressentimento também, né? Pensar a sublimação como aproximada do ideal ascético, inclusive. Por isso que eu estou querendo muito, né? Agora eu vou ficar muito enviesado de ler tudo na chave do Nietzsche e filosofia, mas eu queria ler o Bergsonismo e o Spinoza e o problema da expressão também, né? Para poder ver, porque obviamente tem elementos bergsonianos e espinosistas aqui, né, do Deleuze nesse trabalho. Eu não sou um bom estudioso de Deleuze, né, mas achei interessante fazer esse aprofundamento no Nietzsche e filosofia. Mas justamente é essa terminologia que parece extremamente arbitrária. Nenhuma das duas maneiras de considerar as máquinas desejantes nos permite ver bem o que elas têm a ver com uma energia propriamente sexual. Lembrando que numen, né, é a energia que eles vão atribuir a relação ao registro, ou à segunda síntese, e o voluptas à terceira síntese, né, ao consumo. E aí ele segue. Quer as reportemos à ordem molecular, que é a delas, quer as reportemos à ordem molar, na qual elas formam máquinas orgânicas ou sociais e investem em meios orgânicos ou sociais. É difícil, com efeito, apresentar a energia sexual como diretamente cósmica e intratômica, e também como diretamente social e histórica. O que, a meu ver, traduzindo mais uma vez, né, essa libido aqui é a mesma coisa da vontade de poder, né, da vontade de potência, que é cósmica e intratômica, né, que eles vão falar que há desejo no inorgânico aqui. Essa é uma possibilidade de entendimento deles, né, tá no cosmos o desejo, e também tá no inorgânico. E é inútil redizer que o amor tem muito a ver com as proteínas e com a sociedade. Olha que coisa bonita, né? E essa afirmação da vida, né? Em todas as... Até quando a vida não está presente, né? A linha anorgânica da vida, né? Não será isso recomeçar uma vez mais a velha liquidação do freudismo, substituindo a libido por uma vaga energia cósmica capaz de todas as metamorfoses ou por uma espécie de energia socializada capaz de todos os investimentos?
Essa é uma hipótese muito fortemente Reichiana. Ou então, a tentativa final de Reich, concernente a uma biogênese, que com certa razão, gostei, é qualificada de esquizoparanoica, é bem esquizoparanoica. Lembramos que Reich concluía pela existência de uma energia cósmica, introatômica, o orgônio, gerador de um fluxo elétrico e portador de partículas submicroscópicas, os bions. É o que ele vai teorizar, né, como que a energia vai se organizar em bions para dar origem à vida, né, à vida orgânica. Como é que passa da molecularidade para a molaridade, né, exatamente. Tem vários estudos sobre isso, inclusive um que é grande, né, o Biopatia do Câncer, Éter, Deus e o Diabo, né, livros completos e trabalhos ainda não publicados do período orgonômico do Reich, né, que é a última fase da vida dele. Ali, acho que em dias de 42 ele já está nos Estados Unidos, né, ele vai falecer só em 57, então tem uma longa pesquisa assim, que ele reatualiza a obra dele, né, inclusive A Função do Orgasmo e Psicologia de Massas do Fascismo recebem outras entradas, né? O Análise do Caráter também recebem outras entradas da década de 40, né? Foram livros escritos em 20 e 30. Um ótimo autor, assim, talvez ele precise ser revisitado um tanto. De novo, né? Essa energia produzia diferenças de potencial ou intensidades repartidas sobre o corpo considerado do ponto de vista molecular e se associava a uma mecânica dos fluidos nesse mesmo corpo considerado do ponto de vista molar, que é a descrição do que o Reich chama de curva orgástica, né, que tem aumento da excitação energética. Um aumento de uma excitação energética produz um movimento mecânico, um aumento de movimento e excitação mecânico de fluidos, que vai chegar no nível máximo de tensão e começa primeiro uma descarga energética, para depois uma descarga mecânica, para a possibilidade de um relaxamento. E a dinâmica desse jogo de tensionamento, de ápice da tensão, de possibilidade de descarga e relaxamento mecânico, é o que é onde o Reich vai descrever os entraves da atividade, da tarefa e da vida em si, né? E nesse sentido, onde que a energia vai se acumulando para produzir outra coisa que não movimento, mas sem estagnação, congelamento do movimento e neurose, né? Adoecimento e neurose. Então, tudo isso ele fala muito em contraposição, na verdade, à ideia freudiana e aos diagnósticos freudianos que dependem da pulsão de morte, do instinto de morte, né? Isso está A Função do Orgasmo. O que definia a libido como sexualidade era, pois, a associação dos dois funcionamentos, o mecânico e o elétrico, numa sequência com dois polos, o molar e molecular. É bem isso aqui, ó. Tensão mecânica, carga elétrica. Descarga elétrica, distensão mecânica ou relaxamento mecânico. Essa é a curva orgástica. Alguém dos dois leu muito Reich, cara, bem interessante isso. Era assim que Reich pensava ultrapassar a alternativa entre mecanicismo e vitalismo, pois essas funções, a mecânica e a elétrica, existiam na matéria em geral, mas combinavam-se numa sequência particular no seio do ser vivo. E sobretudo, é muito bonito isso, e sobretudo ele mantinha a verdade psicanalítica de base, de cujo abandono podia acusar Freud. A independência da sexualidade em relação à reprodução, a subordinação da reprodução progressiva ou regressiva à sexualidade como ciclo. Na primeira sexualidade, depois a reprodução, que estava no Freud já, né? Tem uma nota de rodapé 13 aqui. O conjunto dos últimos estudos de Reich, biocósmicos ou biogenéticos, está resumido no fim de A Função do Orgasmo, capítulo 9. O primado da sexualidade sobre a geração e a reprodução encontra-se então fundado no ciclo da sexualidade. Tensão mecânica, carga elétrica, né? Descarga elétrica, é isso? Que eles colocam aqui? Isso, descarga elétrica e distensão mecânica. Que traz consigo uma divisão da célula, na página 2247. Mas é desde muito cedo na sua obra que Reich censura Freud por ter abandonado a posição sexual. Não foram apenas os dissidentes de Freud que renunciaram a ela, mas o próprio Freud de uma certa maneira. Uma primeira vez, quando introduz o instinto de morte e se põe a falar de eros em vez de sexualidade. Depois, quando faz da angústia a causa do recalcamento sexual e não mais seu resultado. E mais geralmente, quando ele retorna a um primado tradicional da procriação sobre a sexualidade.
menção a Reich direta, né? Aspas, a procriação é uma função da sexualidade e não o inverso, como se tem pretendido. Freud já o tinha postulado em relação à psicossexualidade ao separar as noções de sexual e de genital, mas por razões que jamais compreendi, ele colocou novamente a genitalidade na puberdade a serviço da procriação. Fecha aspas. Reich pensa, evidentemente, nos textos schopenhauerianos e weismannianos de Freud, em que a sexualidade passa a depender da espécie e do germe. Por exemplo, uma introdução ao narcisismo, né? Introdução ao narcisismo. E aí ele cita, então, a vida sexual, né? Que eu não sei se é aí mais do Freud ou do Reich. Beleza, galera. Muito bom, né? Bom, tem o Sr. Reich. Deu meia hora agora. Eu vou deixar aqui marcadinho pra gente voltar na semana que vem. Nós conseguimos ler aí um pouquinho, né? E aí daqui a pouco vem o parágrafo dos N-sexos, que é um parágrafo show de bola. Olá, me tocou. Melhor feito do que perfeito, né? Então temos um episódio. Um forte abraço para todo mundo. A gente fica por aqui e a gente se vê, se tudo der certo, na semana que vem. Quiser gravar esse trem comigo, por favor, fique mais que à vontade. Dá um toque que a gente consegue organizar. Beijo!